Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje quero ver com vocês algumas questões, né? Mais especificamente duas questões sobre o quê? Sobre o direito penal, né? Sobre a temática da tipicidade, né? Então, assim, eu vou tentar aqui passar por todos os tópicos relevantes na questão da tipicidade, apenas com essas duas questões. Peço a atenção de vocês e espero ajudar vocês com esse vídeo. Vamos para a primeira questão, né? Ó, a primeira questão é uma questão do ano 2021, da banca IADES, da Polícia Militar do Estado do Pará, para aspirante de polícia. Bom, o que ela quer da gente, né? Vamos ler aqui. Um motorista, ao procurar o seu automóvel em estacionamento público, ingressou por descuido em um veículo idêntico ao dele, cujo dispositivo de destravamento das portas havia sido acionado pelo verdadeiro proprietário, que se dirigia ao respectivo veículo. E ao perceber a situação, gritou e chamou a atenção de uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local, a qual efetuou a prisão em flagrante do motorista, né? O motorista, no caso, é o que adentrou no veículo por descuido. Considerando apenas os fatos narrados nesse caso hipotético, é correto afirmar que o motorista correu em um arrependimento posterior, pessoal? Bom, o que é o arrependimento posterior, né? O arrependimento posterior, ele acontece quando um agente ali praticando um crime, né? Lembrar que esse crime tem que ser sem violência, ou, né, grave ameaça. Então, para configurar o arrependimento posterior, não deve esse crime ser cometido com violência ou grave ameaça, lembre disso, né? E no que consiste o arrependimento posterior, né? É justamente o agente, de forma voluntária, lembrar disso, voluntária, tem que colocar aqui, ó, ele repara o dano, né, ou restitui a coisa ali, às vezes ele furtou algum bem de alguém, né, antes que seja recebido a denúncia ou a queixa-crime, né? Lembrar que denúncia é Ministério Público e queixa-crime é o particular, né? Então, pessoal, o que consiste isso, né? O que acarretaria a questão do arrependimento posterior, né? Qual é o benefício dela, né? É que a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3, né? Esse é o benefício da questão do arrependimento posterior, né? Cometeu um crime ali de roubo, lá na sentença, né, na hora do juiz fixar a sentença, ele dará uma redução na pena desse indivíduo, né? Eu trouxe aqui um exemplo para facilitar nosso entendimento, né? Imagina a seguinte situação. O João rouba um celular de Paulo, porém, João se arrepende do ato. E antes que Paulo dê queixa-crime na delegacia, né? Antes que o delegado ele receba essa queixa-crime, né? O João devolve o aparelho de Paulo por se sentir mal com o seu ato. Então isso é um exemplo de arrependimento posterior, né? E no caso em tela aqui, a gente vislumbra que não é o que se trata aqui, né? Não se trata de arrependimento posterior. Então, para a alternativa aqui, isso é falso. Agora, o erro de proibição, né? No que consiste o erro de proibição, né? O erro de proibição, eu vou explicar para vocês com um exemplo. Imagine a seguinte situação, né? Um cidadão holandês, ele chega ao Brasil, né? Ele chega aqui no Brasil e acende um cigarro de maconha. Bom, a gente sabe que lá na Holanda, né, é permitido o uso da maconha de forma recreativa, né? E para esse holandês é comum isso e ele não estava se inteirado sobre as questões da nossa lei, né? Da lei aqui no Brasil. E lá no aeroporto mesmo, os policiais federais ali, eles detêm esse holandês que chegou aqui. Bom, nesse caso, o que poderia ser alegado por ele? Um desconhecimento ali da norma, né? Um desconhecimento que ele estava agindo de forma ilegal, né? Porque na cabeça dele ele entendia que aquele ato que ele estava executando era legal, ele podia estar executando aquele ato e por isso ele pode alegar a questão do erro de proibição. Então, pessoal, percebe que na questão do erro de proibição, ela está ligada à questão da lei, né? Está ligada ali à norma penal, né? O agente ele pratica um crime achando que não é crime, né? Então isso seria o erro de proibição, né? Vamos para a próxima, que não é o nosso caso ainda, né? Você percebe ali que foi um descuido, não é que o agente ele confundiu a lei, que ele fez, né? Ele adentrou um veículo que não era o dele, achando que era o veículo dele, e não achando que ele estaria cometendo uma infração, né? Ficar atento a isso. Vamos para a próxima, né? Desistência voluntária, né? O que seria uma desistência voluntária, né? Como por óbvio, né? A desistência voluntária, ela se dá por voluntariedade do agente, né? Coloca aqui, ó, voluntariedade do agente. E o agente, ele está cometendo uma infração, né? Cometendo um crime, né? Porém, ele desiste de prosseguir, né, na execução ou impede que o resultado, né, daquele crime que ele está praticando se produza, né? Eu trouxe um outro exemplo aqui, né, para facilitar pra gente. Imagina a seguinte situação. José decide furtar um veículo a fim de vendê-lo a um desmanche, né?
Nesse sentido, avista um automóvel de seu agrado e logo após quebra o vidro e adentra o mesmo. No entanto, após estar prestes a sair com o carro, arrepende-se e vê que aquilo não é o certo a se fazer e desiste de prosseguir com o furto. Então você percebe que o José, nesse caso hipotético que eu trouxe aqui, né, ele desistiu de dar seguimento à execução do crime, né, de consumar o ato criminoso, né? E o que você tem que lembrar, né? Percebe que José, ele quebrou o vidro do veículo, né? Então ele vai responder pelos atos que ele já praticou, né? Se ele danificou o objeto ali que poderia vir a ser furto, né? Ser furtado por ele, né? Então, ele vai responder por esses atos. Então, pessoal, lembrar, ó, só responde pelos atos já praticados, né? Vamos para a próxima, né? Arrependimento eficaz, né? O que seria o arrependimento eficaz? Ah, lembrando, também aqui não é uma desistência voluntária, né? Não está envolvido nenhuma questão de furto, propriamente dito, né? Se a gente analisar a questão, foi um engano, né? A pessoa ali errou sobre o elemento ali, né? Errou sobre a questão de achar que ele estava adentrando o seu veículo, porém não era. Então, também não é uma desistência voluntária, né? Então aqui é falso também, aqui também. Bom, um arrependimento eficaz. O que configura o arrependimento eficaz, né? Lembrar que ele está previsto lá no artigo 20 do Código Penal. Ele é bastante parecido com a desistência voluntária. Mas o que você tem que lembrar, né? O que difere essas duas condutas, né? No arrependimento eficaz, o agente, ele adentra a parte do crime ali da execução, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Que eu trouxe também, né? Ó, Maria, infeliz em seu casamento, decide matar o seu marido, Carlos. Logo, prepara um suco para Carlos e coloca veneno nesse suco, né? Porém, após o seu marido ingerir esse suco, né, com veneno, né? Ela se arrepende desse ato e informa para o Carlos, né, que havia veneno nesse suco. E rapidamente ela pega Carlos, né, e leva para o hospital. E lá no hospital, né, graças à atitude que Maria teve de efetivar, né, essa conduta de levar Carlos imediatamente ao hospital, consegue Carlos ficar vivo, né, sem sequela alguma ali do que aconteceu, né? Então, isso configura um arrependimento eficaz, né? Lembrar disso. E também lembrar que no arrependimento eficaz, né, assim como na desistência voluntária, no caso aqui que a gente deu, né, Maria vai responder pelos atos já praticados, né? Supondo que Carlos ali fique com alguma sequela dessa questão do veneno, né? Ela vai responder por aquela lesão que ela causou a Carlos, né? Então ficar bastante atento. Bom, pessoal, vamos para a E, né? Bom, a E com a B é muito parecida, né? O erro de tipo e o erro de proibição. O que você tem que lembrar, né? Que o erro de proibição, ele tá ligado normalmente à norma, né? A norma. A pessoa acha que está agindo ali de acordo com uma prerrogativa legal, né? Acha que está utilizando do direito, né? Para agir, para cometer certa situação que não é, né? Que é confundido, né? Que não é o que estabelece a norma, né? Como no caso do exemplo que eu dei do holandês, né? Que acende um baseado, né? Um cigarro de maconha ali, por achar que aqui no Brasil é permitido, né? Agora, o erro de tipo, ele incide sobre o elemento constitutivo do fato, né? Percebe que aqui, ó, o motorista, ele ingressa, né, por descuido em um veículo idêntico ao dele, né? Então, tinha toda a materialidade que configurava um veículo dele. Você percebe que aqui também foi destrancado no momento que ele apertou a chave para destrancar o veículo. Então, toda a matéria ali, né, corroborou para que ele confundisse o veículo, né, com o dele. Então, isso configura um erro de tipo. É a nossa afirmativa verdadeira, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro. Todos esses pontos aqui são pontos relevantes, cai bastante em prova. E vamos para a próxima, né? Última questão. Bom, pessoal, essa questão aqui é uma questão do ano 2018, né? Da Polícia Militar do Estado de Rondônia para oficial de polícia. Bom, o que ela quer da gente, né? No tocante ao crime possível, pode-se afirmar que ele não é punível. Por quê? Né? Por que o crime impossível ele não pode ser punível, né? Por óbvio, a própria palavra já fala, é um crime impossível, né? Mas o que a previsão legal traz, né? Está previsto no artigo 17, né, do Código Penal. Eu trouxe o Código Penal aqui, ó, o artigo, para dar uma coladinha, eu vou ler para vocês o que fala aqui, né? Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta, né? Então vou colocar aqui, ó, ineficácia do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Então vou colocar aqui, ó, objeto. Então, ineficácia absoluta do meio e improbidade
improbidade do objeto. É impossível consumar o crime, né? Então, o que você tem que lembrar? O meio, né? Quando aqui na norma traz o meio, você tem que lembrar que o meio é o objeto, né? É ambíguo assim mesmo, ó, objeto. O que seria o objeto aqui, né? A arma de fogo, vamos dar exemplo aqui, a arma, né? A arma que você utiliza ali para cometer um crime. Isso é o meio, né? É o meio pelo qual você vai cometer um crime. Lembra disso? E o objeto? O objeto é justamente aonde vai recair a conduta, né? Então você imagina ali, ó, uma pessoa, né? Vamos colocar aqui, ó, pessoa. Então o que tá falando pra gente aqui, né? No artigo, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio, ou seja, no caso ali, vamos dar um exemplo, né? É uma arma que não funciona. A arma não funciona, uma arma de brinquedo. Ineficácia absoluta. Não vai matar ninguém com essa arma. Ou por absoluta impropriedade do objeto. Imagina que o objeto seja um cadáver. Então percebe que não tem como cometer um crime diante dessas circunstâncias. Isso configura o crime possível. Vamos ver as afirmativas agora aqui. Afirmativa A. O objeto materialmente absolutamente impróprio, né? Que a gente viu que o objeto seria o quê? Seria a pessoa ali, né? Contra quem recai aquela infração que está se tentando. Ou o meio utilizado para a prática da conduta absolutamente ineficaz. Então seria uma arma que não funciona. Tornam a consumação impossível de ocorrer. Pois bem, pessoal, essa é a nossa afirmativa correta, né? Como bem vimos aqui na explicaçãozinha do artigo 17. Bom, pessoal, era isso que eu queria tratar nesse vídeo. Espero que o vídeo tenha sido satisfatório, eu tenha conseguido explicar para vocês todas essas tipificações. É muito importante, é muito recorrente em provas, né, que cobram o Código Penal. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!